Dice a Bíblia o seguinte, se gusta abrir, segundo livro de las Crônicas, capítulo 14. Então, diz assim, reinado de Asa, versículo 1. Abías durmió com seus padres e lo sepultaram na cidade de David. E su hijo Asa reinou em seu lugar. E o país estuvo em paz por 10 anos durante seus dias. Quanto tempo o país estuvo em paz? Durante 10 anos. E Asa hizo, fíjese a palavra, Asa, que hizo, ou seja, ele tinha obras, acciones. Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios, porque quitó los altares extranjeros, los lugares altos, destruyó los pilares sagrados, derribó las aceras que eran dioses, ordenó a Judá que buscara al Senhor Deus de sus padres e cumpliera a lei e el mandamento. Por lo tanto, miren para mim, Asa hizo lo que era bueno e durante quanto tempo eles tiveram paz? Então, por a atitude desse homem, desse rei, delante de Deus, o pueblo tuvo paz. Pero o tempo foi passando. Asa reinou 41 anos em Judá. Ahorita les explico. O tempo foi passando. O tempo foi passando. Vieram guerras, vieram problemas, vieram desafios, vieram situações. Porque de los errores que alguns chamados cristianos cometem é pensar, eu estou com Deus. Mientras Asa buscou a Deus, todo lhe foi bem. Já no capítulo 15, vamos a ler do versículo 1 em adelante. Capítulo 15 diz: E o Espírito de Deus vino sobre Azarías, hijo de Oded, e salió al encuentro de quem? De Asa, e le dijo: Oídme, Asa, e todo Judá e Benjamim, el Senhor estará com vosotros, mientras vosotros estéis con él. E se le buscáis, se dejará encontrar por vosotros. Pero se le abandonáis, os abandonará. Está claro ou não está claro? Quando é que Deus está com uno? Todo o tempo. Como é que eu busco a Deus? Quando eu hago lo que a Bíblia, os mandamentos me mandam. Foi o que Asa falou já no primeiro capítulo. Para que se cumpliera a lei, para que se cumpliera o mandamento. Qual é o resultado de isso ou a falta desse resultado? Mirem para mim, por favor. É justamente o que acontece em nossa vida. São problemas familiares, são problemas financeiros, são problemas espirituais ou vitória espiritual, vitória sobre a vida financeira, vitória sobre questões familiares, ou uma coisa ou outra. Porque é inaceitável que pueblo que se diz cristiano vive derrotado. Pero essa derrota vem por falta de entrega a Deus. Pois bem, aí diz, versículo 3, e por muitos dias Israel estuvo sem o Deus verdadeiro, e sem sacerdote que ensinara e sem lei. Pero em sua angústia se volveram ao Senhor Deus de Israel e le buscaram e ele se deixou encontrar por eles. Allá no versículo 8 diz assim:
E quando Asa oyó estas palavras e a profecia del profeta Azarías, hijo de Obed, que disse aí? Se animou e quitou os lugares abomináveis de toda a terra de Judá e de Benjamim, de las ciudades que havia conquistado em la região montanhosa de Efraim, e entonces restaurou el altar del Senhor que estava delante del pórtico del Senhor. Você vê, já se haviam passado 10 anos e novamente o povo se havia corrompido. Asa novamente tuvo que ir e fazer lo que al princípio se havia hecho. O tempo seguiu que vieram guerras, vieram peleas, vieram desafios. Asa iba vencendo. Asa iba prosperando. Asa iba avançando. Como, presta atenção, nós temos na igreja pessoas que desde o princípio e hasta hoje prosperam. E quando eu digo prosperam, significa avançam. Pero há pessoas que se detuvieron no tempo. Há pessoas que começaram a crer em fábulas, e eu vou dizer que é uma das fábulas que as pessoas han creído. Por exemplo, nós temos muitas igrejas nossas, Igreja Universal. Pero, por que eu lhes estou dizendo isso? Porque nós temos na igreja pessoas antiguas. É se você aplica sua vida e sua fé na palavra. É isto o que muitos não entendem ou não querem entender. Então, se a pessoa queda como o povo de Israel, que foi o que falei, não me acordo se foi, creio que foi domingo passado. Foi domingo passado, não? Que o povo de Israel tardaria quanto tempo em chegar à terra prometida? Eram 11 dias. Pero, não. Eles tardariam 11 dias. Pero se tardaram por causa de seu pensamento, de seu coração. Isso é o que acontece muitas vezes. Então, você tem que entender que é entregando-se a lo que está escrito. Agora você vai ver uma coisa muito forte que passou na vida de Asa. Então, hasta aí, venia bem. Todo bem. Vamos ao capítulo 16. Diz assim, en el año que 36 del reinado de Asa. Já havia passado 36 anos. En el año 36 del reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e fortificou Ramá para prevenir que nadie saliera ou entrara em ajuda de Asa, rei de Judá. Então Asa sacou plata e ouro de los tesouros de la casa del Senhor e de la casa del rei, e los enviou a Ben-Hadad, rei de Aram, que habitava em Damasco, dizendo: haya aliança entre tu e eu, como hubo entre mi padre e tu padre. E aqui te he enviado plata e ouro. Vê, rompe tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se aparte de mim. Mirem para cá. Era isso o que ele deveria haver hecho? Era isso? Foi isso o que ele predicou ao princípio de seu reinado? Que era o que ele deveria haber hecho delante de uma nova ameaça, se já havia passado por muitas? Que era o que deveria haber hecho? Buscado a quem? A Deus. Pero ele se hizo de recursos que não lhe correspondia. Ele tomou o ouro de la casa de Deus. Ele tomou o ouro de la casa del rei. Pero ele era o rei, sim, ele tomou o dinheiro público, por assim decirlo, para ser o que não deveria ser.
porque ele começou a confiar-se em si mesmo. Asa já estava corrompido em seu interior. Ahorita você vai entender. Aí alguns dizem assim, só adelantando-me um pouco. O bispo, e Asa foi salvo? Eu não sei. Aqui a questão não é essa. Aqui são as questões de las circunstâncias da vida. E quando eu trago para vocês situações, porque essa é a realidade. Ah, es que eu não posso ir à igreja porque isso, porque o outro. Gente, isso não existe. Eu tenho que buscar primeiramente o reino e se acabou. Isso é inegociável. É inegociável, não é de outra. Asa isso o que isso. Não deveria haver hecho. ¿Qué pasó después? Aquí en el verso 6, perdón, en el verso 7, dice así: en aquel tiempo, el vidente, Ananí, el vidente era el profeta de la época, vino a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Aram, y no te has apoyado en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Aram ha escapado de tu mano. No eran los etíopes y los libios un ejército numeroso con muchísimos carros y hombres de a caballo. Sin embargo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tu mano. O sea, el profeta le estaba recordando batallas anteriores, que él había hecho lo que era correcto y había sido ¿qué? Victorioso. Ele estava dizendo a Asa, em outras palavras, não é o que está escrito, pero era: em onde te perdiste? Você me entende ou não? Aonde foi que te perdiste? Aonde foi que tu mente se corrompeu? E passaste a apoiar-te em tu dinheiro, en el dinheiro de la casa de Deus, em tus recursos. Pela pessoa se agarra de esto. Pero mire para os resultados. Porque você pode falar o que você quiera falar, pero lo que define es lo que uno vê. Sabe esse dicho que lo que se vê não se juzga? O sea, uno lo está vendo. É como, eu sempre dou esse exemplo, a típica escena de telenovela ou de película, que chega o marido ou a esposa a la casa mais temprano e agarra, ¿qué? Los agarra infragante, se dice, ¿no? En el mismo acto, ¿sí o no? Y luego uno grita: no es lo que estás pensando. ¿Verdad que sí? No estoy pensando nada. Lo estoy ¿qué? No hay ni tiempo de pensar, esa es la verdad. El testimonio de uno es así. Cuando uno tiene testimonio, não há que as pessoas puedan decir ou pensar, porque o que uno está vendo é o que está vendo. El obedecer a palavra é isto. É transformar minha vida, é transformar minha realidade por obediência à palavra. Só que sabe qual foi o pior? Asa se enojou, que é o que muitos hacen. Verso 9 diz: porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. ¿A quem Deus fortalece? A los que têm seu coração que en él. Obispo,
Mi coração está nele. Você tem que probar isto com suas ações e atitudes sempre. Sempre. Aí ele sigue. Tu has obrado, que dice? Neciamente com esto. Ciertamente desde agora habrá guerras contra ti. Entonces Asa, que se irritou contra el vidente e lo metió en la cárcel, porque estava enojado contra ele por esto. E por esse tempo, Asa oprimió a algunos del pueblo. El mismo Asa que al principio, que había hecho? Agradado al Senhor. Hubo paz por 10 anos, correto? Mais tarde, ele disse, busquem a Deus. El mismo Asa quiso meter o profeta na cárcel. Quiso ou não? Lo hizo. Oprimiu al pueblo, porque ele creia que estava que aún vendo todo sendo destruído. E ele sigue los hechos de Asa, los primeros e los postreros, e aqui estão escritos en el libro de los reis de Judá de Israel. En el año 39, quantos anos já se havia passado aqui? Então, 36, quando ele cometeu a torpeza, já se haviam passado mais 3, não? En el año 39 de su reinado, Asa se enfermou de los pies. Sua enfermidade era grave, pero aún en sua enfermidade não buscou ao Senhor, sino a los médicos. Não que você não pode ir ao médico, pero dentro desse contexto, ele recebeu o cuidado de Deus. E Asa dormiu com seus padres e morreu en el año 41 de su reinado. Ou seja, ele passou os últimos 2 anos de sua vida sofrendo com a enfermidade. E os últimos 5 anos, que foram 36 hasta os 41, os 5 anos finais, puras derrotas, puras guerras, puros problemas, e todavia muere dessa maneira. Pergunta: esse foi o destino que Deus lhe deu? Que foi? Foram suas próprias decisões. Quando nós permitimos que o Espírito Santo guie nossa vida, nós somos, espiritualmente hablando, pessoas flojas. Nós vamos a viver hasta o final de nossos dias e morir, em buena vejez. Que foi a diferença, para concluir, del rei David, que apesar de que sí cometeu errores, já lo sabemos, pero ele sempre foi humilde. Quando o profeta lo confrontou de seu pecado, ele disse, sí, eu pequei. E o Salmo 116, versículo 1 e 2, nos diz assim: amo ao Senhor, porque oye mi voz e mis súplicas, porque a mim ha inclinado su oído. Que disse mais? Portanto, le invocaré mientras yo viva, ou seja, hasta el último dia. Amém?